Hoje começamos nossa aula de número 3 da Geografia Bíblica sobre o mundo bíblico. Vou projetar aqui para os irmãos, então. Então, nós estamos falando sobre a geografia bíblica. Claro que geografia bíblica tem a ver, então, com o mundo bíblico, também chamado de mundo antigo. Ou seja, toda a história que estamos trabalhando aqui, toda a geografia, todas as características de regiões, povos, etc., tudo isso está dentro desse quadrado, melhor, desse retângulo que nós chamamos de mundo bíblico ou mundo antigo. Nós já comentamos, né, que vai da Espanha ali até o Mar Cáspio, que vai ali quase do Mar Arábico até ali o deserto da Líbia. Toda essa região está englobando todas as histórias da palavra de Deus. Já vimos alguns quadros aqui. Eu coloquei aqui só para os irmãos terem uma ideia dos países que esse mundo engloba, a Turquia, Palestina, Egito, a Espanha, a Itália, a Grécia, o Irã, os países balcânicos, a Turquia, toda essa área, então, faz parte do mundo bíblico ou antigo, como nós já vimos na aula anterior. Também, é claro, o Oriente Médio e principalmente essa região que nós chamamos de Mesopotâmia, que fica nessa região um pouco maior, chamada de Crescente Fértil. Pastor, por que Crescente Fértil? Porque foi nessa região que surgiram, que floresceram as primeiras civilizações, como nós temos visto já na aula passada. E Mesopotâmia, nome dado a essa região devido aos rios Tigre e Eufrates. A palavra Mesopotâmia significa Mesopotamos, entre rios. Temos também a questão do Jardim do Éden, a possível localização, também a questão dos rios que são citados na Bíblia, ou seja, se a Bíblia cita de maneira clara nome de rios, e esses nomes vieram do período após a Torre de Babel, ou seja, nomes conhecidos, com certeza era para que o leitor, então, nós cremos que essa era a vontade de Deus, quando usou Moisés, por exemplo, para escrever o Gênesis, para que o leitor pudesse entender que essa área realmente existiu e basicamente ter uma noção aonde ficava essa área. Então nós comentamos, né, uma possibilidade do Jardim do Éden, esses irmãos estão vendo, né? Mas assim, é apenas uma possibilidade, como eu comentei, do Jardim do Éden, ali no Golfo Pérsico. Vimos também a Península Arábica, o Egito, já começamos a ver a terra de Canaã, a Palestina, vimos também ali a Ásia Menor, a Turquia, a Ásia Menor também chamada de Anatólia, que mais tarde será a área do Império dos Hititas, nós vamos ver isso hoje. Nós vimos também a questão da ilha de Patmos. Veja, meus irmãos, tudo que a Bíblia relata, as regiões, os povos, a cada dia que passa, a história e a arqueologia mostram que todos esses nomes, então, foram reais, foram civilizações que a Bíblia trata também, ocorreram na história, há descobertas arqueológicas sobre isso, mostrando que tudo que é observável na Bíblia já está sendo comprovado. Não que a Bíblia precise de comprovação, ela não precisa. Na verdade, para nós apenas mostra aquilo que nós já sabemos, que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela, é, ela, ela não possui erros, meus irmãos. Isso é muito importante. E é claro, se ela é verdadeira naquilo que é observável, claro que também ela é verdadeira naquilo que não é observável. Por exemplo, mas pastor, tudo bem, eu acredito na palavra de Deus, fala do Império Romano, fala dos personagens históricos, ok, mas a criação é difícil de acreditar, ainda mais com a teoria da evolução. Ou então vamos para o Novo Testamento, a ressurreição, sabe, pastor, às vezes as pessoas me indagam, o nascimento de Jesus de maneira tão miraculosa, sem contato de José e Maria, né, ainda, só depois. Pastor, se nós podemos crer de maneira confiável nos fatos observáveis, isso nos leva a termos confiança também nos fatos não observáveis. Lembrando, é claro, que toda a palavra de Deus ela é aceita pela fé. Mas veja, meus irmãos, a história, a arqueologia sempre mostrando os fatos observáveis ou testáveis, se eu posso chamar assim, que a Bíblia é digna de confiança. Nós falamos também sobre o Antigo Testamento,
Adão, Eva, a questão ali de Abraão. Nós falaremos, teremos uma aula especial só sobre o dilúvio, que, como eu comentei, nós já tivemos na aula passada, os patriarcas, né? Lembrando, então, nós já vimos sobre isso, Abraão saindo de Ur dos Caldeus, indo para Canaã, chegando ao Egito e retornando a Canaã. Seu túmulo mesmo está em Hebrom, ali na Palestina. Nós já comentamos sobre isso. Abraão, então, teve filhos e filhas, também nós já comentamos na aula passada, mas é claro, a promessa para Abraão era sobre a sua descendência com Sara, através então de Isaac. E Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, e através de Jacó, que mais tarde, após o encontro com Deus, é chamado de Israel, através dele vem as 12 tribos de Israel. Então Jacó teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. Ali na genealogia aparece o nome de todos os filhos. Nós conhecemos bem a história de Jacó através do livro do Gênesis e também a história de um dos filhos de Jacó chamado José, que foi usado por Deus para que toda a família de Jacó fosse preservada depois e honrada também numa época de grande fome sobre a terra. Então Deus usou a vida de Jacó no Egito para que houvesse alimentação para toda uma região e também, é claro, para todos os seus familiares. Após então essa ascensão de José no império ou na terra do Egito, toda a família vai e acaba ficando no Egito. Claro, no início, com todas as vantagens, né, ser parentes de José, mas com o passar do tempo, se esquecendo da história, com os problemas que vão acontecendo no Egito, a invasão dos Hicsos e tudo mais, o povo de Israel acaba sendo escravizado no Egito. E aí vem o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. Aqui a viagem, então, de Abrão, mais tarde Abraão, como Deus muda o seu nome, de Ur dos Caldeus até Arã, na região da Síria. Ur, mais ou menos a região ali do Iraque, ele vai até a Síria, e da Síria, então, ele passa por Canaã, que é a Palestina, e chega ao Egito, e depois retorna a Canaã, onde acaba ficando a região ali de Hebrom. Já comentamos, é claro, sobre então essa questão de Abraão ser um cidadão babilônico, ou seja, iraquiano, mais tarde passar muito tempo da sua vida em Harã, ser um cidadão sírio, e depois, sim, passando pelo Egito, e ele se torna um cidadão, podemos chamar assim, hoje, né, judeu, os hebreus, né, para mostrar que o plano de Deus é alcançar todas as famílias da terra, que Deus não faz diferenciação entre nações políticas. O objetivo de Deus é alcançar o seu povo. Claro que no Antigo Testamento, o seu povo, após Abraão, ali já com as tribos de Israel, ficou conhecido como povo de Israel. E no Novo Testamento é conhecido pela Igreja do Senhor. Mas o plano de Deus, desde a origem até o final da história, principalmente em Apocalipse, é ter pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui também um mapa, nós já vimos sobre isso. Também aqui um mapa um pouquinho mais abrangente, que mostra, além das viagens de Abraão, as viagens também de Isaac. Não sei se os irmãos conseguem ver bem ali, porque Isaac não fez tantas viagens assim, né? Basicamente na Palestina, ali na região da Mesopotâmia, né? E Jacó chegou até Arã. O período pós-diluviano, nós já vimos a questão de calendário na aula passada, e tudo que foi acontecendo, então, na história, desde Abraão a José, Israel no Egito, onde Israel ficou escravo do Império Egípcio, mas liberto por Moisés e Arão, Israel no deserto, a questão da incredulidade do povo, da falta de confiança no Deus que havia liberta o povo do Egito, isso acontece no deserto, por isso os 40 anos, onde o povo basicamente anda em círculos para que aquela geração má, incrédula, então, não entrasse na Terra Prometida. Aí nós temos a conquista da Terra Prometida, quando daquela geração apenas Josué e Caleb adentram Canaã, conquistam a Terra Prometida, a terra dividida em 12 tribos, em 12 regiões, são as tribos de Israel. Claro que as tribos de Israel aqui não
comportava o nome de Levi, porque Levi não deveria ter tribo, ele era o sacerdote, ele seria sustentado, a tribo de Levi seria sustentada pelas demais tribos, e nem a tribo de José, porque José teve o privilégio de ter duas tribos em nome dos seus filhos, né, Efraim e Manassés. Tivemos depois a época dos juízes, sempre lembrando que era uma teocracia, ou seja, Deus governava falando por meio de profetas e também usava os sacerdotes que representavam o povo perante Deus. E Deus também levantou juízes para que libertassem o povo toda vez que o povo se esquecia, se desviava e um território, ou melhor, um reino inimigo adentrava, escravizava ou se aproveitava do povo de Israel. Mais tarde surge a monarquia, quando o povo então pede um rei, como as demais nações. Nós sabemos que o primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, e o terceiro rei, o último rei do reino unificado de Israel, foi Salomão. Após isso, o reino é dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, através do cativeiro assírio, que veio em sequência, o babilônico, o Império Persa, e mais tarde a restauração de Israel. Já vimos isso também. A questão da origem das nações após o dilúvio, com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vimos também a questão das línguas que vão surgir também. Surgir no sentido que a Bíblia fala que havia apenas uma linguagem universal, mas devido à maldade do coração do homem, à união de várias pessoas apenas para satisfazer desejos egoístas, egocêntricos e, é claro, mais tarde, perigosos com relação à humanidade, Deus então confunde as línguas em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel. Pastor, por que Torre de Babel? Porque ficava na cidade de Babel. Que, é claro, mais tarde nos dará a ideia do reino babilônico. Aqui alguns mapas que nós já vimos também na aula passada, e aqui os descendentes. Descendentes, então, de Sem, são os elamitas, os assírios, os caldeus, os povos que vão surgindo desses descendentes, né? Assur gera os assírios, Elão, os elamitas, nós já vimos isso também, os lídios, os arameus. Então, todos esses povos semitas, como os hebreus, vieram de Sem. Por isso, essa expressão, né? Povos semitas. Não só os hebreus, mas vemos ali os sírios, também os caldeus, dessa descendência. Jafé e os povos que vieram através dos seus descendentes. Nós vemos ali os gregos, os russos, os turcos, né? Todos esses povos que nós já vimos na aula passada. E os descendentes de Cã, nós mostramos no mapa, questão ali da África, Egito, Etiópia. Cuxi, por exemplo, foi o pai de Nimrod. Nimrod é muito conhecido pelo seu papel em edificar grandes cidades, como Babel, Ereque, Acade, Calné. Babel, por exemplo, a Torre de Babel. Ou então, mais ao norte, como Nínive, Reubate, Calá e Recém. Nós já vimos isso também na aula passada, a Bíblia citando. Vimos a questão da Torre de Babel, vimos a questão da origem monogênica dos idiomas. Hoje, na ciência, há duas vertentes. A vertente da poligênica, ou seja, que a origem dos idiomas vieram de vários povos diferentes, isso há milhões e milhões de anos, devido à teoria da evolução, e a origem, então, monogênica, onde todos os idiomas vieram apenas de um idioma, o que exatamente a Bíblia fala. Nós já vimos isso, então, as semelhanças linguísticas, são evidências sobre isso, as palavras, tudo na aula passada. Também o testemunho desse grande arqueólogo Albright, né, falando sobre Gênesis de 1 a 11 e essa estrutura genealógica que dá a tabela das nações, dá origem à tabela das nações e também mostra sobre os vários idiomas. Descendentes de Cã, então, rapidinho, os etíopes, africanos, né, os egípcios, os líbios e os cananeus. E na última aula, nós entramos, então, no Império Egípcio. No início havia dois reinos, chamados de Alto e Baixo Egito. Esse reino, então, se torna unificado através de um rei chamado Menés. E a partir desse momento, dessa unificação, todo rei é chamado, então, de Faraó. E esse Faraó era considerado uma divindade encarnada. Ou seja,
o deus Horus, deus falcão egípcio, ele encarnava nesse faraó. Eles acreditavam nisso. Por isso, o faraó também era considerado um deus. O Império Egípcio, então, se desenvolveu às margens do rio Nilo, da onde veio até a frase, né, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Afinal, é uma região muito desértica e à margem do Nilo havia, então, vida, plantações, e as pessoas, então, começaram a edificar as suas casas e depois, mais tarde, as cidades em torno ou em volta ou ao redor do Nilo. O Egito também ele se divide em três fases principais. O Antigo Império, nós comentamos já um pouco na aula passada, exatamente na construção das grandes pirâmides, os faraós Kelps, Kefren, Miquerinos, toda a região, lembrando que as pirâmides eram túmulos dos faraós, nós já vimos sobre isso, eles acreditavam na ressurreição, por isso os faraós eram embalsamados para que o corpo fosse ressurreto, e é claro, também todos os tesouros dos faraós ficassem depois disponíveis a eles. Claro que nós sabemos que na história isso acaba não acontecendo devido aos saques, né, que ocorreram e as descobertas arqueológicas também. Mais tarde, o Médio Império foi um período de conquistas territoriais, mas um período também de luta contra os Ixos, né, esse povo nômade que acaba invadindo ali o Egito e depois acaba sendo expulso através do Novo Império. E no Novo Império, para nós é bem conhecido, porque foi a época da escravidão do povo de Israel e também, na verdade, da libertação desse povo através de Moisés. Eu coloquei ali uma possibilidade, a possibilidade considerada hoje mais real desta época, que Moisés nasceu na época de Tutmoses I, a princesa Hatshepsut, ou melhor, Hatshepsut, né? A fuga foi com Tutmoses III, e depois com Amenhotep II, também chamado de Amenófis III, foi a época da libertação do povo. E esse foi possivelmente o faraó que perseguiu o povo até o mar. Por que isso, pastor? Segundo algumas descobertas arqueológicas e estudos também de historiadores bíblicos, esse faraó Amenhotep II, ele teve um filho jovem que faleceu, que morreu. E o seu segundo filho, então, acabou mais tarde assumindo o império, o que bate com a história do Gênesis. E também o ódio que esse faraó, na história, se mostra contra o povo judeu. Nós vimos na aula passada também a questão do faraó Akhenaton, o Amenófis IV, que dizia, mais tarde, quem sabe até por influência, né, de toda a história do povo hebreu, que existia apenas um Deus, o Deus Atom, ou Horus Ha-Atom. E ele inaugura um período de monoteísmo no Império Egípcio. Ele foi casado com a famosa Nefertiti. Claro, ele acabou falecendo e o seu filho, Tutankhamon, assume, então, o poder. Como ele era uma criança, o império no início foi então governado pela rainha Nefertiti, e uma das primeiras ações desse novo imperador foi a volta ao culto dos antigos deuses, mais de 2.000 deuses. E também, nós conhecemos a história, a partir daí, os historiadores egípcios, né, da época, se podemos chamar assim, tentaram apagar da história o nome do imperador anterior, porque ele dizia que existia apenas um Deus. Mas, graças a descobertas arqueológicas, sabemos que ele existiu. Depois disso, há um enfraquecimento e fim do império, com as invasões assírias, babilônicas, persas e gregas, claro, mais tarde também romanas, que nós vamos ver no decorrer aqui das nossas aulas. Vimos também na aula passada que o Império Egípcio teve contato com os semitas, por exemplo. Esse é o chamado Mural de Ben, está no túmulo do príncipe egípcio Beni Hassan, e mostra, então, povos semitas. Na verdade, segundo as explicações sobre essa imagem, era o povo hebreu indo ao Egito adquirir alimentos. E ali nós vemos, né, como a diferença do povo hebreu para o povo egípcio, a questão das vestimentas, né, os homens de sandálias, mulheres de uma botina, as armas e também os instrumentos musicais e também a questão dos pastores,
dos rebanhos, dos hebreus, a forma também dos vestidos das mulheres, sempre coloridos e tudo mais. Nós já temos uma ideia através dessas descobertas, então, arqueológicas. Também nós tivemos a descoberta da estela de Merneptah. Pastor, o que é isso? Na verdade, até a época, até alguns anos atrás, não havia nenhuma prova, segundo historiadores, que houve um contato entre os hebreus e os egípcios, como a Bíblia fala, sobre escravidão ou outro tipo de contato. Até que foram descobertas algumas escavações arqueológicas que mostraram, por exemplo, essa estela de Merneptah. Estela, na verdade, seria uma grande pedra, tá, meus irmãos? Era usada geralmente para inscrições funerárias, mas também era uma placa de pedra utilizada para informações sobre algum reino, sobre algum imperador ou sobre algum fato da história ali no Antigo Egito. Essa pedra, na verdade, só que tem a figura dela, essa estela de Merneptah, só para os irmãos terem uma ideia. Então, essa pedra, ela pertenceu a Amenófis III, exatamente o rei que nós imaginamos que foi o rei da fuga de Israel do Egito, ou melhor, da libertação de Israel do Egito por Moisés. Ela foi encontrada, essa pedra, nas ruínas do templo do faraó Merneptah. Por isso foi dado o nome, então, de Estela de Merneptah. E encontra-se no Museu Egípcio do Cairo. Como está escrito ali, é um dos únicos documentos egípcios que fazem referência ao nome de Israel, ao povo israelita, como povo. Aqui o texto já traduzido, da Estela de Merneptah, que diz assim, né? Os chefes inimigos próximos se dizendo, Salom, possivelmente é Shalom. Nenhum levanta a cabeça entre os 9 arcos. Tegeneu, que são os líbios, está derrotado. Ati, que são os hititas, está em paz. Canaã está despojada de toda maldade. Ascalã foi conquistada. Gezer foi tomada. Lenuão ficou como não tivesse existido. E Israel está destruído. A palavra também pode ser devastado. A sua semente não existe mais. A Síria tornou-se uma viúva para o Egito. Todos que vagavam sem destino no deserto foram submetidos pelo rei do Alto e Baixo Egito. Bainher, Miriamon, filho de Ra, Merneptah, Et, dotado de vida, como Ra, todos os dias. Então, o que chama a atenção aqui, meus irmãos, é a citação de Israel. Vamos colocar aqui. Pronto, aqui como foi descrito nessa estela, né? Israel está devastado, destruído, sua semente já não existe, ou seja, a sua descendência já não mais existe. Era uma maneira, então, desse rei mostrar que Israel foi conquistada, possivelmente na época, então, da escravidão do povo. Mas aqui é só para mostrar que, historicamente, meus irmãos, há citações sobre o povo de Deus. Na verdade, até outras, né, mais tarde, que falam sobre Davi, impérios mais posteriores, mas só para os irmãos terem uma ideia. Então, nós estamos falando sobre essa área ainda da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, meus irmãos, surgiram as civilizações, por exemplo, dos Sumérios, que mais tarde também será dos Acádios. Deixa eu passar aqui para os irmãos. Ali, só para os irmãos terem uma ideia, no mapa, né, começa o Império Sumério, bem ali ao centro da Mesopotâmia, que se torna mais tarde também chamado Império Acádio. Esse império também é chamado de Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico. Nós vamos lembrar muito na história sobre Hammurabi, o Código de Hammurabi, né, as leis de Italião, foi nesta época. Depois disso, é claro, outros impérios vão surgindo. Mas só lembrando, então, começa com o Império dos Sumérios, as cidades-estados independentes, como Ur dos Caldeus, nós já vimos sobre isso, a escrita cuneiforme, a invenção da roda, tudo nessa época. Esse império, então, aumenta e é chamado do Império dos Acádios, como Sargão I, e aí se torna o Império dos Amoritas, onde surge o rei Hammurabi. Como nós comentamos, o Código de Hammurabi, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, tudo isso aqui, então, nessa época. Também é considerado como o primeiro Império Babilônico. Pastor, por que primeiro? Porque nós teremos mais tarde o segundo Império, através, principalmente, de Nabucodonosor.
Depois dos amoritas, surgiu o Império dos Assírios. O Império dos Assírios, para nós na Bíblia, ele é conhecido através da conquista do Reino do Norte, de Israel. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E depois, o Império dos Caldeus, chamado Segundo Império Babilônico, onde o nome mais conhecido é de Nabucodonosor, e a conquista do Reino do Sul, de Judá, e o cativeiro babilônico. Também a questão do livro de Daniel e outras citações na Bíblia sobre esse império. Aqui, na super interessante, saiu uma figura interessante, também interessante, né? Desculpa a redundância, mas que mostra os impérios e a duração de cada império que já, segundo a revista, mandou no mundo. Mas seguindo, então, nós já comentamos sobre esses impérios. Surge o Império Acádio, Assírio, mais tarde se torna, então, o primeiro Império Babilônico, depois surge o Império Assírio, e então o Segundo Império Babilônico. Aqui algumas imagens, só para os irmãos terem uma ideia do alcance de cada império. Por exemplo, o Império Assírio ele teve um grande alcance, uma grande extensão conquistada. Aqui o Império Babilônico, o Reino do Egito, só para os irmãos terem uma ideia. Por que Novo Império? Porque é considerado o segundo império, através de Nabucodonosor, a sua expansão. Aqui uma comparação entre o Império Assírio e o Império Babilônico. Aqui o Império Persa, também considerado Medo-Persa. Por que Medo-Persa, pastor? Porque no início era o Império do Reino da Média, que acabou sendo anexado pelos persas, com Ciro o Grande, e se tornou então o Império Medo-Persa ou Império Persa. Aqui uma comparação entre os impérios babilônico, persa e grego, e a abrangência também, né, tanto do Império Persa, mas principalmente do Império Grego, em matéria de extensão, e aqui uma figura do Império Romano. Tudo isso nós vamos vendo no decorrer aqui da história, só para os irmãos terem uma ideia da geografia. E nesse inteirinho, nesse intervalo, antes do Império Assírio, vamos contar daqui a pouco, ainda depois do Império Egípcio, surgiu o Império dos Hititas. Esse império não era muito conhecido na história, até que a Bíblia cita os hititas, então descobertas arqueológicas mostraram que eles realmente existiram na região ali da Ásia Menor, entre 1700 a 1200 a.C., através de pequenos impérios, cidades independentes, né? Esse império dos hititas, então, surgiu. A Bíblia, por exemplo, cita Urias, o hitita, que foi casado com Batseba, os irmãos lembram, então, na época de Davi. Ele era de origem hitita. Estabeleceram-se na Anatólia, Turquia, Síria e Líbano, nessa região da Anatólia, e fizeram alianças, né, com a Síria, dominantes egípcios. As invenções que ficaram para a história foi o ferro e o cavalo com rodas de raio, né? Ou seja, esse carro puxado a cavalo e as rodas com raios. Também eles ficaram conhecidos pela religião dos 1000 deuses. Eram politeístas e acreditavam em vários deuses misturados com a natureza, com fenômenos naturais e tudo mais. Aqui uma figura de como possivelmente deveria ter sido, né, os hititas, a questão dos carros, das roupas, das armas. E aqui a região, então, da Anatólia, ali da Ásia Menor, aonde esse reino floresceu. Também tivemos o reino de Israel. Pastor, como surgiu o reino, então, de Israel? Quando Moisés sai do Egito, em direção, então, à Terra Prometida, e aqui tem um mapa com, não sei se os irmãos conseguem perceber bem, mas com várias rotas, né? A rota, então, o caminho pela terra dos filisteus, que é um caminho mais rápido pela Palestina, mas que Deus não permitiu que Israel passasse por ali, devido à violência, devido ao politeísmo, devido aos deuses ali dos filisteus, na terra de Canaã. Houve, então, uma rota alternativa, saindo assim, do Egito, indo direto a Cades Barneia, e aí, então, subindo para Canaã. Mas essa rota, Deus acabou também não permitindo pela incredulidade do povo. Então, Deus faz com que o povo andasse em círculos até que uma geração que não cria, que não confiava no Senhor, não entrasse, falecesse e não entrasse na terra prometida. Todas essas histórias, meus irmãos, estão narradas no livro de Êxodo
E é claro, no livro de Levíticos, no livro de Números, no livro de Deuteronômio. Lembrando então, o livro, por exemplo, de Números, no hebraico, ele é Bemidbar, que significa no deserto. Então conta toda a história, tudo o que aconteceu ao povo de Israel no deserto. Seja os milagres que Deus fez, mas seja a incredulidade do povo, a maldade do coração do povo, a questão da serpente de bronze. Todas essas histórias estão no livro de Números. No livro de Levítico fala sobre a lei religiosa para Israel. E Deuteronômio Deuteronomos, né, é uma repetição da lei, onde Moisés chama o povo, já deslumbrando ao longe a terra prometida, ele repassa toda a lei, toda a vontade de Deus para o povo. E termina então com o falecimento de Moisés e a ascensão de Josué. E através do livro de Josué, então, chamado de Deus para Josué, eles adentram a terra prometida, também chamada de Canaã. Então, aqui, novamente, né, toda a questão, a provável rota do êxodo, agora sim, só a rota que deve ter realmente acontecido, a questão do andar em círculos ali no deserto de Zin, Cades Barneia, e a conquista, então, da terra prometida. Não por Canaã, onde as cidades já eram fortes estabelecidas, mas para o oeste, noroeste ali de Canaã, onde Josué então entra e vai conquistando as cidades. Também nessa época, os irmãos lembram, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, ou Deuteronômio capítulo 5, fala sobre eles, sobre as duas, né, as tábuas de pedra, as tábuas da lei, que Deus dá a Moisés. Moisés acaba quebrando, quando vê toda aquela situação do povo adorando bezerros de ouro, porque Moisés estava demorou demais no monte junto com Josué, então o povo achou que ele talvez não voltaria mais, toda aquela confusão, e depois Moisés escreve, então, os 10 mandamentos, né, pela segunda vez, repetindo aquilo que Deus tinha dado a ele e concede ao povo. A questão também do tabernáculo, até o povo chegar à terra prometida, Deus deveria ser adorado. Então, o Senhor, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe de Deus os 10 mandamentos, recebe também de Deus outros mandamentos, outras orientações da parte de Deus, como, por exemplo, como o povo deveria adorá-lo, através, então, de uma construção, mas uma construção que fosse possível ser levada ao longo do caminho. E aí surge, então, o tabernáculo, né, com a bacia de bronze, o altar de sacrifício e o santo lugar, ou seja, esta casa sagrada onde o sacerdote entrava. E dentro desse santo lugar havia uma divisão no santíssimo lugar. Então aqui mais uma imagem, para os irmãos terem uma ideia, né, o altar do incenso, onde havia o sacrifício, a bacia de bronze, onde havia a purificação, as cortinas que davam acesso ao lugar santo, e dentro desse tabernáculo, desse lugar santo, havia também o santo lugar, ou o santo dos santos, ou também chamado de lugar santíssimo. E mais uma imagem para os irmãos terem uma ideia como deveria ficar, né, o tabernáculo, né, norte, sul, leste, oeste. Eles paravam e sempre obedeciam esta ordem. Dentro, então, desse santo lugar, havia ali a mesa do pão da propiciação, essa figura que Deus provê, né, que Deus cuida do seu povo, o candelabro de ouro, a questão da iluminação, que Deus sempre vai iluminar, guiar o seu povo, o altar do incenso, o incenso simbolizava a oração que subia e era agradável ao Senhor, um aroma agradável, que Deus ouvia as suas orações, e havia também o lugar santíssimo, que era separado por uma cortina, por um véu, e onde o sacerdote entrava uma vez ao ano, e ali estava a Arca da Aliança. Aqui mais uma visão para os irmãos terem uma ideia. Para entrar no Santíssimo Lugar, né, havia então esse véu. E é interessante, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele morre, os evangelistas dizem que o véu foi rasgado de alto a baixo. Por que isso, pastor? Mostrando então que agora o Santíssimo Lugar simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Essa presença de Deus agora estava livre, tinha acesso a todas as pessoas, porque através de Jesus nós fomos agora transformados em sacerdotes do Deus Altíssimo, né? É isso que o apóstolo Pedro até comenta, que nós somos,
nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de anunciarmos as obras daquele que nos tirou das trevas, nos chamou para seu reino da sua maravilhosa luz. Então, glória a Deus por isso. Mas só para os irmãos entenderem, então, um pouquinho mais do tabernáculo. Aqui, então, o lugar santo e o lugar santíssimo. O santo dos santos. Conta-se também, né, que quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele sempre entrava amarrado com uma corda e um sininho, e ficava ali adorando e louvando a Deus. Se por um grande tempo aquele sino não tocasse, não fizesse nenhum barulho através daquela corda, o povo puxava aquela corda porque talvez o sacerdote tinha falecido. E nenhuma pessoa poderia entrar, então, no lugar santíssimo. A Arca da Aliança também, que simbolizava a presença de Deus e continha nela os 10 mandamentos, uma cópia dos 10 mandamentos, a vara de Arão e também o vaso de Maná, os milagres do Senhor, a provisão de Deus, os sinais de Deus no deserto. Pastor, e a Arca da Aliança, onde ela está hoje? Eu gostaria de vê-la, gostaria de chegar perto dela. A Arca da Aliança simplesmente desapareceu na história, meus irmãos. Até saiu um filme, abrindo parênteses aqui, é engraçado, né? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? Não me engano, esse é o nome. Que ele mostra, então, que esse arqueólogo fictício chamado Indiana Jones descobriu a Arca da Aliança e os judeus, não, os alemães queriam essa arca pelos poderes que ela possuía. É bem interessante o filme, é engraçado, mas, na verdade, a Arca da Aliança, ela desaparece da história. Ela só é citada na Bíblia depois, meus irmãos, lá no Apocalipse, quando no Novos Céus e Nova Terra, Deus mostra a Arca da Aliança. Mas até então ela desaparece. Assim também como outros artefatos dessa época desaparecem ou são destruídos, como por exemplo o Neustan, a serpente de bronze. Só para voltar um pouquinho na história, para os irmãos entenderem, o povo então se rebela contra Deus e Deus permite então que víboras, serpentes venenosas, o deserto atacassem o povo. Moisés, então, novamente, chega diante de Deus e pede que Deus tenha misericórdia desse povo mau, incrédulo, e Deus, então, comanda Moisés, né? Ordena Moisés a fazer um poste, né? Em forma de cruz, e nesse poste em forma de cruz colocasse uma serpente de bronze, porque assim que o povo olhasse para esse poste, ele fosse curado, então. E é interessante que o Senhor Jesus cita essa situação quando ele fala sobre o plano de Deus através da sua vida. Da mesma forma que Moisés levantou, está lá em João capítulo 3, né? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí ele fala, então, João 3,16, né? O versículo talvez mais conhecido da Bíblia, tudo isso porque Deus amou o mundo e mandou seu Filho, então, para que morresse naquela cruz, pagando os pecados do povo, para que o povo, então, fosse salvo. É uma referência a essa serpente, que mais tarde vai ser destruída, se eu não me engano, na época do rei Josias. Por que ela foi destruída? Porque o povo começou a adorar. Veja como as pessoas, meus irmãos, afetadas pelo pecado, elas têm uma tendência a se desviar da vontade de Deus e sempre adorar algo ou alguém. Então, quando essa haste, né, quando esse poste, quando esse tipo de cruz dessa serpente começou a ser adorada, ela foi destruída. Mas voltando então, o povo chega na terra de Canaã, na terra prometida, e Josué divide em 12 tribos. E ali está a divisão, para os irmãos verem, das 12 tribos de Israel. Sempre lembrando, não aparece José porque tem Efraim e Manassés. Pastor, mas não fecha a conta, porque não tem Levi. Levi não tem uma terra, ele seria sustentado pelas demais terras, pelas demais tribos. Por isso essa divisão das tribos. Mais tarde, o povo, então, pede para que Samuel, que foi o último profeta, né, no sentido de profeta e sacerdote e juiz, o último juiz ali em Israel, eles pedem que eles queriam ser governados não agora por uma teocracia, onde Deus se manifestava através do profeta e do juiz, mas eles queriam reis como as outras nações. E o primeiro rei, então, que surge
é o rei Saul. Nessa gravura, nesse mapa, meus irmãos, aparecem ali o reino de Saul, bem ao meio, o reino de Davi, que ampliou bastante, e, é claro, o reino de Salomão, que englobou todo o reino de Davi e ainda mais ali ao norte, chegando à região ali da Síria. Com Salomão, houve então o apogeu do reino de Israel, do reino unificado, de um só reinado, um só rei. Aqui eu coloquei para os irmãos, né, aquele encontro do rei Salomão e da rainha de Sabá. Está ali em 1 Reis capítulo 10, 2 Reis, Crônicas capítulo 9, quando a rainha de Sabá vai até o rei Salomão e leva presentes, por exemplo, como o ouro da terra de Ofir, tão famoso, e vários outros presentes, e faz perguntas, todo tipo de perguntas, mais difíceis possíveis. E Salomão, então, com a sabedoria dada por Deus, responde a todas as perguntas da rainha de Sabá. E, é claro, também apresentei-a com ouro, pedras preciosas e muito mais do que ela mesmo trouxe, mostrando então a riqueza do seu reino. Pastor, aonde fica Sabá? A localização não é muito certa, meus irmãos. Ela pode, alguns dizem que é no norte da Etiópia, outros dizem que é noroeste da Etiópia, ali na Damô. Outros dizem que é no sul da Arábia, no Iêmen, aparece ali, bem ao sul ali do Oriente Médio, ali no terceiro mapa, mas foi nessa, ou foi no noroeste ali da África, ou foi no sul da Arábia, a terra de Sabá. Aqui, então, os reis de Israel e de Judá. Pastor, por que reino de Israel e de Judá? Não era só reino de Israel? É que com o rei Roboão, filho de Salomão, quando Salomão acaba falecendo e o rei Roboão, seu filho, assume o governo, há uma divisão, há uma quebra no reino de Israel. Devido às decisões políticas, administrativas que Roboão toma, ouvindo conselheiros mais jovens e colocando mais impostos sobre o povo se rebela e 10 tribos, então, fundam um reino chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte. 2 tribos, as tribos, então, de Judá e de Benjamim, continuam fiéis a Roboão, mesmo devido às más decisões de Roboão, porque entendiam sobre o plano de Deus, sobre a casa de Davi, que o reino deveria continuar ali em Jerusalém. E nesse reino, então, que agora é chamado de Reino de Judá, também chamado de Reino do Sul, apenas 2 tribos ficam ao lado do rei. E é um reino que engloba ali Jerusalém, Belém, Hebrom e Berseba. Só para os irmãos terem uma ideia. Claro, o reino de Israel muito maior, devido a 10 tribos, então, acompanharem agora um novo rei chamado de Jeroboão. Essa é a divisão dos reinos. Lembrando que esse reino, então, de Israel, ele era limitado ao norte pela cidade de Dan e ao sul pela cidade de Betel. E para que o povo não saísse desse reino e fosse adorar a Deus, por exemplo, em Jerusalém, o rei Jeroboão já começa muito mal o seu governo, fazendo 2 altares, um altar em Dan e um altar em Betel. E nesses altares, ele coloca bezerros de ouro, dizendo, mais uma vez, novamente o erro do povo, dizendo que esta é a imagem do Deus que tirou vocês da terra do Egito. Vocês não precisam ir para Jerusalém adorar a Deus. Então, o reino de Israel já começa com uma monarquia idólatra, meus irmãos. É desviada da vontade de Deus. E nós sabemos na história que todos os reis de Israel se desviaram da vontade de Deus. Aqui uma figura um pouco melhor, fica mais claro para os irmãos verem, Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul, que são de Dan e Betel, sobre o reinado de Jeroboão, e Judá, em Jerusalém, sobre o reinado de Roboão. E aqui, meus irmãos, um resumo dos reis que governaram o reino do sul de Judá e o reino do norte de Israel. Tanto o reino do sul quanto o reino do norte tiveram exatamente 20 reis. Ah, pastor, então eles começaram e terminaram no mesmo ano? Não, meus irmãos. O reino de Israel caiu em 722 a.C. para os assírios. E o reino de Judá caiu apenas em 586 a.C. para os babilônicos. Por que Judá durou mais, pastor? Porque houve reis em Judá que temeram o Senhor, que andaram nos seus caminhos. Nós ouvimos hoje, no início do culto, antes da escola dominical, você que está ouvindo pela internet, talvez não tenha ouvido sobre isso, que é o Salmo 128, que feliz
é a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ela será próspera. Então, devido a reis que buscaram o Senhor, o reino de Judá acabou se estendendo mais que o reino de Israel, onde todos os reis não buscaram o Senhor. Na verdade, fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. Nessa lista, então, havia apenas 9 reis, eu coloquei mais 2 para os irmãos verem. Por exemplo, em Israel não apareceu o reinado de Tibni. Tibni veio exatamente na época de Onri, um pouquinho antes. Ele reinou por basicamente 5 anos, mas houve uma divisão e Onri então tomou seu lugar, matou Tibni e tomou seu lugar. E no reino de Judá não apareceu ali Joaquim, que reinou apenas por 3 meses, depois de Joaquim. Também coloquei ali para os irmãos terem uma ideia. Mas os irmãos podem ver que todo o reino de Israel fez aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Já no reino de Judá, houve reis, como por exemplo Asa, Josafá, Amazias, Uzias. Claro, teve seu erro com relação a entrar no templo e sacrificar, adorar ao Senhor, então ele acabou sendo contaminado por lepra, mas foi um bom rei. Jotão, Ezequias, Manassés, foi um rei terrível, mas que no final da sua vida ele se volta ao Senhor. Então não aparece ali a figurinha, mas Manassés no final se volta ao Senhor, e também o rei Josias. Aqui tem mais um quadro, fica mais claro ainda como foi o governo desses reis, principalmente com relação à lei de Deus. O Roboão, Abião, nós temos ali Asa e Josafá, tiveram bons reinados, tivemos reinados péssimos, até uma brincadeira ali, reinados que foram piores do que péssimos, né? Como o de Atalia. Mas por quem foi Atalia? Atalia foi uma rainha, meus irmãos, nós vamos falar dela daqui a pouco. Tivemos Joás e Amazias, que começaram muito bem, mas terminaram um pouco mal. Tivemos também ali, Manassés, que começou terrível, mas termina de maneira, se voltando ao Senhor de maneira boa. Tivemos, então, o reino de Josias, que foi excelente, meus irmãos, que restaura a adoração ao Senhor. E depois dele, então, Joacás, Joaquim, ou Eliaquim, nós vamos ver daqui a pouco. Joaquim, que durou apenas 3 meses, e Zedequias. A rainha Atália, quem foi essa rainha? Atália ou Atalia? Ela foi mulher de Jorão, rei de Judá, e foi filha de Acabe. Ou seja, meus irmãos, Acabe, em dado momento, faz uma parceria. Acabe, só lembrando um pouco da história, para os irmãos recordarem, Acabe foi rei de Israel e foi casado com Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel era uma mulher que adorava a Baal, seu pai era sacerdote de Baal, e ela, então, no governo de Acabe, incentivou a adoração a Baal. E como homens se levantaram contra isso, sacerdotes de Deus Altíssimo, ela mandou matar esses sacerdotes, esses profetas de Deus. A tal ponto, então, que Elias se levanta nessa época, os irmãos lembram, e há, então, o desafio de Elias, a morte dos sacerdotes lá de Baal, tudo nesta época, meus irmãos. E essa mulher, então, chamada Jezabel, foi mãe de Atalia. Ela foi casada, só para os irmãos entenderem, com o rei Jorão. Esse rei Jorão é o rei Georão. Esse rei Georão foi casado, então, com Atalia, porque o pai dele, Josafá, fez um acordo com o rei Acabe de mútua ajuda. O reino de Israel ajuda Judá, e o reino de Judá ajuda o reino de Israel. Então foi dada, então, Atalia para o filho de Josafá, chamado Georão ou rei Jorão. Isso não apareceu ali no nosso quadro, mas é o mesmo nome. Após o reinado do rei Jorão, Acasias assume, mas ele é morto. E quando ele é morto, Atalia assume, e agora aparece toda a história, né? Ela manda matar todos os filhos, então, do monarca assassino, para que ela assumisse o poder. Mas um deles, chamado Joás, ele acaba não sendo morto porque ele foi escondido por Josabete, sua tia, ou seja, parente ali de Acasias. Mais tarde, Joás, então, assume apenas com 6 anos e a rainha Atalia acaba sendo morta. Ela foi uma rainha terrível em Israel. E aqui, meus irmãos, uma ordem cronológica, só para os irmãos entenderem tudo que nós estamos falando até agora, né? Gênesis, também na época de Jó, Êxodo na época de Levítico, Número na época de Deuteronômio, aí vem o livro de Josué, vem o livro de Juízes e Ruth, que foi na época dos Juízes, aí surge então 1ª e 2ª Samuel,
onde já é relatado, ou pelo menos aparecem umas informações que estão em crônicas, e aparece primeiro e segunda Reis, onde essas informações são repetidas em primeiro e também em segundo crônicas. Os salmos, na época de Davi, estão ali dentro da época também de Samuel e de Reis, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, também nessa época, e mais acima ali temos todos os profetas, né, que foram usados por parte de Deus no Reino do Norte, como Amós e Oséias, e no Reino do Sul, como Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Também os profetas que pregaram em nações estrangeiras, como Jonas, Naum e Obadias, vamos lembrar de Nínive, da Síria, ou os profetas do cativeiro, como Daniel e Ezequiel, na época do cativeiro babilônico. E também do exílio, que temos ali Ageu, Zacarias e Malaquias, com Esdras, Neemias, lembrando que Esther foi ali na época de Esdras, né, no meio do livro de Esdras, mais ou menos. Aqui é só para os irmãos terem uma ideia da ordem do Antigo Testamento. E surge, então, o Império Assírio. Até esse momento, os dois reinos ainda existiam, o reino do sul em Judá e o reino do norte de Israel. Mas o reino do norte de Israel vai cair diante desse império assírio. Os irmãos, se tiverem alguma dúvida, eu gostaria que já pensasse sobre isso. Nós vamos só orar primeiro, e se o irmão ou irmã tiver alguma dúvida, pode colocar após a oração. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai amado, pela aula que estamos tendo, pelos conhecimentos que estamos adquirindo, mas principalmente, Pai amado, por o Senhor nos dar essa visão de tudo aquilo que aconteceu na Tua palavra, para que erros não sejam novamente cometidos como foram cometidos no passado, e que possamos ser um povo, Pai amado, que adora o Senhor, que confia no Senhor e que não se desvia da vontade do Senhor. Por favor, ó Pai amado, que sejamos um povo conhecido por temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Nós cremos em Ti. Então abençoa-nos, Pai amado, nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, na próxima aula, nós vamos continuar agora falando do Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e o Novo Testamento. Então, não perca a próxima aula.